É isso, chegamos. Sábado, 3 da tarde. Eu sou o Glauco Keller. Está no ar mais um programa Subtexto na sintonia da Rádio Fiscar em 95,3 FM. É isso, hoje tem uma convidada super especial que daqui a pouco eu vou apresentar para você. Você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube, acessar o programa em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e você pode acompanhar essa e outras entrevistas super especiais do pessoal, dos escritores, das escritoras, dos artistas que passam aqui pelo programa Subtexto. A entrevistada de hoje é Flávia Lins e Silva. Ela é nascida no Rio de Janeiro, é roteirista, é jornalista, é escritora, é diretamente ligada às letras e gentilmente vem bater um papo comigo e com você que está acompanhando o programa Subtexto pela Rádio Fiscar ou pelo YouTube. Flávia, seja bem-vinda, obrigado por sua presença, pela gentileza de falar comigo. Oi, Glauco, muito prazer, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Flávia, você está morando em Portugal, é isso? Estou em Portugal há quase 9 anos, com muitas saudades do Brasil já. Você vem com alguma frequência para o Brasil ou Ah, não? venho bastante. Então, vai dando vontade de mais e mais, né? O Brasil é minha fonte de inspiração. Agora, viva as tecnologias, né? Porque elas aproximam. Eu falo que eu tenho um irmão que mora nos Emirados Árabes. Ele Olha, trabalha como preparador físico de um time, lá está há 16 anos. E a gente se fala com muita frequência e se vê com muita frequência, né? Isso é legal, né? é muito bom. E como dizia o Drummond, né, ele falava de Minas, mas a gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente, né? Ô, Então, Flávia, você se formou em jornalismo e isso. acabou migrando para o roteiro, Uhum. para escrita, para criação de personagens ficcionais. Em que momento as letras tocaram seu coração? Assim, foi na infância, na adolescência? Como que se Ah, deu esse processo? na infância. Acho que desde que eu li Marcelo Marmelo Martelo, eu brinco que é um livro muito marcante para quem gosta de palavras, né? Quer saber de onde vêm as palavras, por que essa palavra, por que outra. Então, eu já sabia que eu queria viver de escrever. Agora, como é que você vive de escrever, né? Então, fui fazer jornalismo porque eu pensei, bom, pelo menos escrevo para um jornal ou para uma TV. Acabei indo para a televisão e lá na televisão abriu o concurso para ser roteirista de novela e eu entrei. Então, entre uma novela e outra, comecei a escrever meus livros. Então, foi assim que eu consegui viver da escrita, né? E lá se Você vão sabe 25 que anos de Pilar. Pilar é a minha primeira história, minha primeira personagem. é a personagem pela qual você tem mais afeto, mais carinho? Ah, é, meu xodó. É. Quase que é minha primeira filha. Depois veio a Paloma, mas antes tinha a Pilar. A Paloma está com que idade? Vai fazer 8. 8 anos. Então, a É, Paloma é agora nascida em Portugal? nasceu em Portugal, nossa portuguesinha. E agora está começando a ler Pilar também. Então está uma delícia, porque eu estou revisitando tudo com ela. E ela vai, às vezes, hoje eu estou no Rio, fui a uma escola, ela foi junto. E ela sabe já respostas para as perguntas que fazem, é muito engraçado. Foi divertido. Ô, Flávia, e na semana passada passou aqui pelo Subtexto uma escritora, você deve conhecer, chamada Aline Bey. A Uhum. Aline acabou de Muito bom. publicar o seu terceiro romance, né, É. um livro lindíssimo, e eu comentei com ela que ela tem uma escrita que é oriunda do teatro e que tem toda a característica de uma peça, com indicações Uhum. cênicas, e o roteiro também é assim, né? O roteiro tem lá as falas, mas ele É. tem as indicações, que são aquilo que não aparece na boca dos Uhum. personagens, mas que o diretor, os produtores vão utilizar. Como é que foi para você a passagem de escrever roteiro para escrever uma literatura para ser diretamente lida e não interpretada? Eu acho que são escritas bem diferentes. E cada vez estão ficando mais diferentes, vou te dizer. Porque no livro a gente é muito livre, né? O livro é a liberdade maior. E a gente escreve
Que bem quiser, tem um fluxo de pensamento, né, você vai para dentro da cabeça do personagem, eu acho uma delícia. O roteiro ele requer ação, todo mundo tem que falar, expressar de alguma maneira, ou visual, ou pelo diálogo, o que está sentindo. Então isso já é um ponto de partida muito diferente, né. E eu gosto de escrever livro na primeira pessoa, então eu gosto de mergulhar nos pensamentos, no que está se passando, é um mergulho muito mais profundo, né, em geral. Então, gosto muito de escrever livros, né. E agora veio esse Depois do Fim, meu novo xodó. Você sabe que cada vez que eu vou à Amazônia, eu saio com um livro novo. Então, a primeira viagem que eu fiz à região amazônica foi no barco de um grande fotógrafo de São Paulo, chamado Pedro Martinelli, assim, um grande conhecedor da Amazônia, e eu embarquei nesse barco que era só para fotógrafos, mas um amigo meu falou: "Ah, vai, vai, que isso vai ser incrível". Eu fui, e aí saí com o meu primeiro livro, que foi o Mururu, meu primeiro livro de Amazonas, né, da região amazônica, que é Mururu no Amazonas. Foi um livro premiado pela Finilige, mas eu acho um livro, assim, para todas as idades, assim como o Depois do Fim, né. O Depois do Fim me inspirei numa outra foto que eu vi do Pedro Martinelli e numa viagem que eu fiz para a ilha de Marajó, que é uma região toda diferente, alagada, e aí eu fiquei imaginando essa ilha imaginária do Depois do Fim, e escrevi esse livro. Também teve uma outra viagem que eu desci de barco gaiola, de Manaus até Alter do Chão, e aí escrevi Pilar na Amazônia, e agora estive no Acre, e vai sair mais um livro, porque esse lugar é mágico, eu não sei como é que alguém vive sem ir à Amazônia. Simplesmente ela amplia o imaginário de uma maneira fantástica mesmo. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual a escritora, roteirista, Flávia Lins e Silva, que acaba de lançar esse livro, a gente vai falar dele já, ó, eu vou mostrar para você que está acompanhando aqui, ó, Depois do Fim, que é um livro adorável, como a Flávia falou, é um livro que perpassa pelo infantil, até pela narrativa do protagonista, do Tonho, mas é um livro para jovens, para adultos, é um livro cheio de aspectos muito poéticos, literários, e a gente vai falar dele já. Você que está acompanhando a gente em 95,3 pela sintonia da Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e você acompanhar essa entrevista com a Flávia e outras da galera que passa por aqui semanalmente para falar de arte, de educação e de cultura. Ô Flávia, quando a gente abre o depois do fim, Uhum, a gente se encanta já nas primeiras páginas, né, com a metáfora visual uhum. do funeral do, É. do vô Dorival, e o Tonho narrando tudo aquilo, e aí, de repente, você muda o narrador e você traz uma voz do próprio vô Dorival, que está em algum lugar, depois de morto, e você dá uma outra perspectiva para o seu leitor, inclusive visualmente, com algumas ilustrações Uhum. lindíssimas que, que estão no livro. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu processo de criação da obra, da alternância de narradores, os dois em Uhum. primeira pessoa, né? É. E desses personagens lindíssimos que você criou, que, como eu te falei na nossa conversa, me lembraram um pouquinho o Graciliano, o Guimarães, enfim, Poxa, que fala honra. um pouquinho do livro. Esses são nossos ídolos, né, mas eu estou só aqui aprendendo. Mas claro que lemos todos, né. Mas eu gosto muito dessa história também. Esse negócio de entender o que vem depois, né, quem nunca pensou sobre isso? Então o Tom é um garoto, né, jovem, 10, 11 anos, e que está lá tentando entender, porque o barco do vô é levado pelo rio, antes de chegar o barco que levaria o caixão para um enterro formal, e ele fica então matutando o que será que
existe depois, se o vô escapou à própria morte, não, né? E entra essa voz do vô também tentando se entender com esse negócio de morte, como é que é. E com um pouco de humor, né? Não é um livro pesado, não é para. Não, é um livro para a gente conversar sobre isso, para abrir a cabeça, para imaginar mesmo esse depois. E aí tem um momento aqui que ele vai conversar com o Honório, que era um grande amigo do avô, e o Honório fala então para o Tonho, né? Olha, o depois ninguém sabe, Tonho, nem os padres da igreja, nem bicho nenhum do planeta, nem eu, nem você. Ninguém jamais vai saber o que vem depois do fim. E na dúvida da certeza, o melhor é a invenção. A gente pode criar o depois como bem quiser, está entendendo? Então é isso a proposta do livro. Vamos brincar de inventar, vamos desmistificar um pouco para a gente poder conversar sobre esse depois, o que cada um imagina do depois. Tem muitas brincadeiras desse gênero no livro, né? Ele vai relembrando o avô e a esposa do avô gostavam de acordar e cada dia inventar uma idade. Então, é porque a gente às vezes acorda se sentindo velhinha, né? Com dor nas costas, às vezes a gente acorda jovem. É esse poder brincar, esse poder lúdico e poder não seguir convenções e não ter que isso ou aquilo, exercitar nossa liberdade de pensamento, de criatividade para tudo mesmo. A gente usa pouco a criatividade, cada vez menos com esse negócio de tecnologia exagerada, né? Uma pena. Ô, Flávia, você acha que escrever para criança, escrever para o público infanto-juvenil, obrigatoriamente faz com que você, enquanto escritor, exerça esse olhar criativo, esse olhar original para a vida, de maneira geral? Só me interessa isso. Só me interessa essa brincadeira, porque eu acho que o escritor, em geral, ele está em desacordo com o mundo um pouco, sabe? Ele não aceita exatamente as coisas como elas são. Então, ele começa a pensar, e se isso, e se aquilo, né? E os jovens estão com essa abertura, né? As crianças e jovens têm totalmente essa abertura. Depois, mais adultos vão fechando, né? E falam, não, eu só como pão com manteiga de manhã. Mas quando eu escrevo a Pilar, por exemplo, eu falo, olha, um come tapioca, outro pão com manteiga, outro toma sopa, o outro, sei lá o quê, mergulha biscoito no leite. Cada um vai ter um jeito de tomar o café da manhã para começo de conversa, né? E todos são interessantes, né? Viva a diferença, vamos olhar para o outro, vamos descobrir as mil maneiras de estar no mundo, e, inclusive as que não foram inventadas e que a gente está com vontade de inventar, né? Então, isso na infância e na juventude é muito. Os jovens, então, são muito questionadores e muito legal pensar tudo isso, né? Muito bacana a gente estar aberto para reinventar a maneira de estar no mundo sempre. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje tenho o prazer de receber a roteirista, a escritora Flávia Lins e Silva, que acaba de lançar essa obra aqui, que é um conto, uma novela, um romance, você chama como você quiser, Depois do Fim, que é lindíssimo e que me encantou demais. E eu falei, eu Que preciso bom. conversar com a Flávia para a gente Então, falar Glauco, desse livro. depois leia Mururu, por favor. Mururu ainda veio antes Mururu é o desse. próximo. Você pode ter certeza. Mururu, acho que é o meu melhor livro. Ele está agora publicado pela Globo. Depois do fim saiu pela VR. E agora estou lá com a cabeça lá no Acre. Vamos ver o que vai sair. Mas é isso. Também viajar inspira muito a gente, né? Olhar diversas culturas. Acho que por isso também que eu saí um pouco para morar fora. Mas também sinto muita saudade de muita coisa do Brasil. O Brasil Ô, Flávia, é você, inspirador. Hum. você, você gosta de escrever que horário? De manhã, à De tarde? manhã, eu Anda sou com super caderninho e a hora que matutina, vem? ando com caderninho. Depois da invenção do laptop, né, porque eu sou lá da máquina de escrever. Mas depois da invenção do laptop, então, que a gente pode ir para qualquer lugar, porque um dos problemas de escrever para mim era ficar trancada em casa, aquilo me angustiava um pouco. Eu gosto de gente, gosto da rua, mas não sou boêmia, assim, de sair à noite, eu sempre fui mais diurna. Eu acordo com sonhos já, um monte de ideia, pensamentos, e quero logo trabalhar. Então, eu levo Paloma para a escola e gosto de ir com um laptop para um café.
Agora, com o laptop, a gente vai para qualquer lugar, né? Agora, já tem anos isso, mas é um prazer, porque aí eu trabalho, tomo um chá, um café, parará, paro para almoçar, volto para trabalhar, e eu voltei com muita força agora para os livros, porque eu passei muitos anos escrevendo também Os Detetives do Prédio Azul, outra série que eu criei de muito sucesso, mas que me levou muito tempo. Foram 13 anos. Agora eu estou fazendo só supervisão, depois de 13 anos, depois de 500 casos num único prédio. E aí agora eu estou fazendo só supervisão e posso voltar para os livros, o que está sendo muito bom, né? Porque roteiro demanda muita coisa, né? Então, estou com esse prazer enorme. Aí lancei também agora Pilar no México, a série da Pilar já tem acho que 8 livros, e estou escrevendo essa outra história no Acre, que eu não sei o que é. Eu também não gosto de definir, não, como você falou, novela, conto, chama como quiser. Eu escrevo como vem, né? A história vem de um jeito assim. O Detetives do Prédio Azul surgiu de que jeito? Você lia séries de aventura, de Sim, na detetive, juventude eu era que foi um louca sucesso um da escrita e sucesso. da TV, né? Na juventude eu era louca com a Agatha Christie e tinha uma série para meninas também que chamava A Inspetora, que eu lia muito também na minha juventude. Mas eu falo que algumas histórias vêm de brincadeiras. Então, meu avô era um grande criminalista, chamava Evandro Lins e Silva, até fiz um documentário com ele e tudo. E a gente ia para a casa do vovô e gostava de brincar, de investigar os adultos, que eles tinham sempre muitos segredos e tal. Então a gente tinha um clubinho dos primos, depois eu fiz clube com os amigos também e tal. Então, quando o clube foi ser inaugurado, o canal, me chamaram lá e queriam fazer a Pilar. E eu falei: ah, não, a Pilar tem que viajar, não dá para ser tudo entre quatro paredes, vai sair mais caro. Então, eu criei para eles os Detetives do Prédio Azul, e lá se vão quase 14 anos, né, em muitos casos. Mas eu me diverti muito escrevendo os detetives, porque é isso, adorava bolar pistas, né? Criar aqueles personagens, sempre foi muito divertido. E, e agora acho que já ganhou vida própria. E agora a Pilar que vai virar filme, estou numa felicidade danada. Vai estrear em janeiro, Diário de Pilar na Amazônia, com produção da Conspiração e Disney, direção do Duda Weissman e do Rodrigo Vanderput. Está lindíssimo, foi todo filmado na região amazônica, está belíssimo. Filmão, vai ficar muito bacana. A Paloma te ajuda a escrever hoje em dia? Ela dá umas ideias, uns pitacos, isso, o que você acha disso, o que você acha daquilo? Até ela hoje falou: mãe, aquela ideia do casamento do Teobaldo e da Leocádia eu que dei. Eu falei: é verdade. Porque ela falou: há um tempão que eu não vejo um casamento no DPA, só teve o casamento do Severino com a Cis. Eu falei: tem razão, filha, está na hora do Teobaldo com a Leocádia se casarem. Vou fazer esse casamento para você ver no ar. Mas aí primeiro eu tive que fazer uma vigarista se passando pela Leocádia, quase casar com o Teobaldo, para aí sim a Leocádia falou: não, melhor eu casar antes que alguém pegue, porque ela não queria de jeito nenhum ir adiando esse casamento. E aí, finalmente, eles se casaram. Então, é muito interessante a mudança da dinâmica também. É divertido. Esse é o programa Subtexto e eu quero fazer um convite super especial para você. Você conhece o Canto das Letras? Canto das Letras é uma livraria super especial e que é o nosso apoiador cultural aqui. Lá você encontra livros novos, usados, clássicos da literatura nacional, universal, HQs. E se você curte CD, vinil, você precisa conhecer o Canto das Letras, é a melhor coleção da região de MPB, jazz, blues e, claro, o velho rock and roll. Canto das Letras, eu sempre falo, lembra aquelas pequenas livrarias de Londres. Para quem já assistiu ao filme Um Lugar Chamado Notting Hill, é a cara do Canto das Letras. E o mais legal é que você ouve uma boa música no Canto das Letras, enquanto você escolhe o seu livro, o seu vinil, o seu CD e bate um papo com o Serginho, o livreiro mais querido da região. Vou passar o WhatsApp do Canto das Letras para você, o contato é 169 82464964. Vou repetir, 169 82464964.
E todo mês tem super sorteio aqui no programa Subtexto. É só você ficar atento às minhas redes sociais e também às redes sociais do Canto das Letras, que sempre rola 1 ou 2 livros da literatura nacional universal. A Clarice já foi, o George Orwell com a Revolução dos Bichos também. No mês de julho tem Vidas Secas, do Graciliano Ramos, tem a Metamorfose, do Franz Kafka, ou seja, sempre tem um livro da literatura nacional universal para você, de presente do Canto das Letras. Então, vou repetir o WhatsApp, ó, o telefone 16 98246 4964, Livraria Canto das Letras, compra, vende e troca o espaço mais aconchegante de São Carlos e da região. Eu estou recebendo aqui hoje a escritora Flávia Lins e Silva, ela é roteirista também, ela já falou aqui, trabalhou em TV muito tempo, mas eu quero falar um pouquinho com a Flávia a respeito da produção musical, da parceria com Carlinhos Brau, Arnaldo Antunes, com a Cel. Você também escreve letra? Fala um pouquinho Eu escrevo das letra, eu músicas brinco que é o também. recreio, né? Escrever música para mim é um momento de recreio. Eu me divirto muito, mas eu convidei eles para fazerem música para a série de animação da Pilar. Então, o Carlinhos Brown fez com o Chico Brown uma, a Cel fez uma, o Arnaldo Antônio fez uma, e eu fiz uma com o André Memari, que aí o Lenine gravou. Aí foi uma honra danada. Lindíssima, Ela é né? Lindíssima. lindíssima, ficou linda, linda demais. Agora vai ter música também para Pilar na Amazônia, já estou toda animada. Tenho parceria com o Luiz Carlinhos, que é um músico aqui do Rio também. A gente faz muita música para a infância, muito divertido. Fiz muita música para o DPA. Realmente eu curto, é um prazer imenso, assim. E a gente eu brinco que o escritor tem que ler muita poesia, né? A vitamina do escritor é a poesia. Então, esse ano na Flip vai ser a homenagem ao Paulo Leminski, que eu adoro muito, mas adoro o Manuel de Barros, adoro a Adélia Prado, tanta gente boa. O Brasil produz muita poesia boa, né? Tem muita gente incrível. Então, Ô, ler Flávia, poesia é o que que você fundamental. A ouve? pessoa está sem tempo para ler nada, nada. Eu falo, poxa, lê pelo menos poesia, né? Que é mais Fala, rápido, né? é rápido, é profundo, e é filosófico, poético, é um presente para você mesmo, né? E o que que você ouve, Flávia? Você ouve MPB, você ouve Ah, rock, blues, é. jazz? O que que rola no seu Spotify? Olha, para escrever, eu não consigo ouvir música com letra. Então, eu escuto muito piano, engraçado, né? E músicas assim. Agora eu descobri uns pianistas novos muito bons. Tem um chamado Alexis French, que eu adoro. Tem um outro Enaldi, Federico Enaldi, uns jovens, assim, mas recentes, pianistas espetaculares. Piazzolla, gosto muito. Gosto muito do. Ai, deu branco dele. Ele fez muita trilha aqui, fez o Koyaanisqatsi. Meu nome desse cara é incrível. Enfim, são músicos assim de música instrumental, né? Aí agora, para a vida pessoal, aí é Chico, Caetano, Gil, adoro música brasileira, Marisa Monte, os tribalistas todos, Arnaldo Antunes, acho Arnaldo um grande poeta, né? Um grande poeta. Pedro Luiz, adoro. Muita gente boa no Brasil, né? Agora minha filha está curtindo Rita Lee, estou adorando passar isso adiante. Que A legal. gente vai ver o musical, vamos ver o musical também do Milton Nascimento. Importante, né? Conhecer essas músicas tão bonitas assim e descobrir as novas. Aí essa geração também traz novidades. A gente vai descobrindo as novidades. Muita gente boa. Ô, Flávio, legal, né? Você fala da sua filha, né? É, Descobrindo a Rita Lee, assim, o novo é o que a gente não conhece, né? Porque às vezes a gente exato. tem a ideia de que o novo é o que está sendo feito agora, e não é, né? Uma É, banda da década de 70 que eventualmente a gente não conhece é novo para a gente, né? é. E é muito bacana dar acesso a, às crianças, aos jovens, a esses músicos, esses artistas maravilhosos que, como você bem destacou,
o Brasil, o Brasil traz, o Brasil vem trazendo há É. muito tempo, né? Agora eu lembrei o músico, tá? Que eu estava aqui desmemoriada, é o Philip Glass, que eu sou muito fã do Philip Glass. Acho ele tão inspirador, assim. E um dia eu estava aqui numa livraria, passou por mim um homem, um idoso, e eu falei para as minhas amigas, gente, eu sou muito desmemoriada. Falei, eu sou apaixonada por esse homem, eu não estou lembrando o nome dele. Era o Philip Glass. Eu falei, eu sei que eu amo esse homem, eu tinha ido vê-lo no Municipal. E aí, quando ele saiu da livraria, eu falei, é o Philip Glass. Puxa, eu vi no Municipal e eu tenho essa paixão por ele, pelas trilhas dele, né? Porque há pessoas que fazem trilhas incríveis, né? Então, gosto muito também desse encontro, né, do audiovisual com o som. Então, também é uma narrativa muito importante. Além da escrita, a música é a sua segunda arte, assim, mais próxima a você, Flávia? Olha, eu acho que eu sou escrita. Eu penso tudo em palavra mesmo, depois é que vem a música, mas às vezes eu acordo com músicas dentro de mim, né? Então, uma vez o meu professor de música me perguntou: Você viveria sem música? Eu falei: eu não viveria sem escrever. Isso é que eu percebo que é muito forte em mim. Então, desde criança, me lembro que eu tinha essa preocupação. Se eu quebrasse a mão direita, eu tinha que saber escrever com a esquerda, né? Assim, aprendi a datilografar muito bem. Eu escrevo muito rápido, porque o meu pensamento está indo, a minha mão tem que acompanhar. E eu sou realmente o número um é a minha escrita, sem dúvida. Mas a música me habita também, né? De vez em quando eu acordo com ela dentro de mim. E às vezes eu gosto de ficar muito quieta também, em silêncio, lendo. Antigamente eu escutava muito enquanto eu lia. E atualmente eu brinco que já tem tanto personagem habitando a minha cabeça, gente, que eu preciso um pouco de silêncio. Aí o pessoal ouve um monte de podcast, vai para a ginástica ouvindo podcast, volta ouvindo podcast. Eu falo, atualmente eu leio com legenda na ginástica. Não quero ouvir tanta. Está um momento de muita coisa, né? Muita informação, muito tudo. E eu preciso do meu silêncio para ouvir essas vozes que vêm, ouvir os personagens. Eu não posso me rechear tanto de outras vozes, senão eu não escuto, sabe, o que está vindo. Então, é isso. Tem momentos que eu preciso de silêncio. Então, eu passei a meditar muito, por exemplo, é uma coisa que atualmente eu acho fundamental para criar, para se ouvir, para se inspirar. Está empacado aí na escrita? Para meditar um pouquinho que você vai ver. E vem ideia para caramba depois, porque você acalma o turbilhão assim da vida e vem muita ideia, uma coisa linda. Vai ler poema, vai ouvir música boa, é isso, né? Vai se nutrir do que você acha realmente rico, importante, não de tudo que vem, porque hoje em dia é muita coisa, né? Então, escolha, faça escolhas, dá uma acalmada aí, né, porque senão você fica com as ideias engarrafadas, né, dentro da cabeça, assim, rola um engarrafamento, né, nesse sentido do engarrafamento, do excesso. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber na nossa bancada virtual a escritora Flávia Lins e Silva, que acaba de lançar essa obra deliciosa aqui, ó, que, como eu falei, você pode chamar de conto, de novela, de romance, depois do fim. A Flávia trabalhou muito tempo na TV, ela é roteirista, é letrista, tem uma história super bonita dentro das letras, gosta muito de viajar, está falando comigo de Portugal, e você que está acompanhando a gente em 95,3 pela sintonia da Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. Ô Flávia, você tem escritores, escritoras favoritos ou favoritas? Tem muitos, né? O Guimarães Rosa certamente está no topo da lista, muitos poetas também.
Gosto de muitas escritoras também, né, Clarice é uma delas, Murakami, dos recentes. Olha, gosto muito de Fernando Pessoa, o livro do Desassossego, assim, também é um que eu abro lá quando eu estou assim empacada, precisando de inspiração, né? Mas são muitas, Marguerite Duras, nossa, muita gente boa. E acho que o escritor está sempre lendo, sempre se abastecendo, descobrindo as novidades, né? Itamar Vieira Júnior, adorei os romances dele. Aline Bey, achei incrível, uma poeta incrível. Ela é uma poeta, né? E, claro, a Agualusa e Mia Couto também gosto muito. É muita gente boa, muita gente interessante. Cada um tem que descobrir o que que bate, não é? Chega na livraria, abre lá a primeira página, vê se bateu, né? Eu até brinco que o bibliotecário é aquele que faz o casamento, né, entre o leitor e o livro, assim, que tem que ter esse prazer, né? Não é para ler forçado, ler uma coisa que você não está curtindo, não tem que se obrigar, não. Não bateu, é outro momento, tudo bem, vai ler o que está com vontade, né? Ô, Flávia, a nova literatura portuguesa, tem alguém que você destaca? Talvez o Walter Hugo Mãe, que faz maior Walter Hugo sucesso. Mãe, eu até li que ele vem a Flip, ele é muito bom, gosto Uhum. muito. Olha, mas o meu favorito, meu xodó é o Afonso Cruz, eu acho ele genial. Genial mesmo. O Afonso Cruz escreve também para crianças e jovens, é brilhante. Tem o João Tordo também, muita gente bacana. O Ondiak, angolano, também gosto muito dos livros do Ondiak. Nossa, acho a escrita dele também muito original, muito poética. E é engraçado que Portugal conversa mais com os escritores africanos do que o Brasil, né? Então, tem essa conversa muito próxima. Tem também escritores do Cabo Verde que aparecem, tão interessante. Gente, a música Cesária Évora, a primeira vez que eu ouvi Cesária Évora, eu fiquei louca com aquela música, eu queria conhecer Cabo Verde. Não foi até hoje, mas aí fui ver vídeos dela. E aí eu comprei um CD na França, eu estava na França quando eu ouvi Cesária Évora, e vinha a tradução, que foi muito bom, né, para eu poder entender, porque é um dialeto, mas é tão bonito aquilo. E viva essa diversidade, né? Imagina, se o mundo inteiro falasse igualzinho, né? Que graça teria. Eu gosto muito desses sons pabô para você, né? A Cesareia fala pabô para você. Eu acho uma coisa linda. Acho linda essa diversidade. Então, por mim, eu aprenderia línguas mais. Quando tinha 18 anos, eu fui para a Europa ser babá. Eu queria aprender muitas línguas. Então, eu fui aprender alemão, fui aprender italiano, morei em casas de família, assim, fui babá. E era essa gulodice geográfica que a Pilar tem, que eu estava com isso e não tinha grana, então o jeito era trabalhando, né? E aí queria aprender esses outros idiomas. E aprendi muita coisa, italiano, francês, alemão. Eu me viro em todas, não sou professora de nada, mas eu queria poder ler, né, esses autores em outras línguas, e, e muito bom, né, poder ler Cortázar em espanhol, né, assim faz uma diferença, né? Tem uma literatura muito bonita aqui na América Latina também, né? Mário Benedetti, coisas assim incríveis. E Garcia Marques, nossa, eu adoro Garcia Marques, adoro. Que virou série, né? Os 100 Anos de Meu Solidão, uma Deus, série maravilhosa, né? e esse universo mais fantasioso, mais lúdico, né? Que eu vejo aqui na América Latina e vejo na África, né? Assim, essa riqueza da fantasia mesmo, da gente não ficar só calcado na realidade, né? Isso não me interessa muito, não. Me interessa é ir além, pensar o que não vemos, o que não sabemos. Tem gente que só escreve Ô, o que Flávio, conhece bem. Eu escrevo sobre o que eu não conheço nada. Eu quero mais imaginar. para conhecer durante a escrita, né? E inventar também, tudo bem. E o que te faz rir, Flávia? O que te faz gargalhar? O
que me faz rir? O inesperado, né? Acho que é o inesperado que faz a gente rir. Então, quando a Paloma inventa uma coisa assim diferente, o meu marido também tem muito humor, e eu adoro. Acho que criança tem um pensamento poético tão bonito. A minha filha, um dia pequena, assim, ela falou: Mãe, você não acha que dia de arco-íris tinha que chover colorido? Aí eu quase choro. Isso porque é isso a cabeça da criança, né? Olha que lindo, em dia de arco-íris não tinha que chover colorido? Tinha. Então vamos fazer essa história, né? Então, me interessa esse tipo de conversa. Acho que por isso que eu gosto muito de conversar com criança, de estar perto de criança, porque olha que beleza, né? De poesia que vem numa conversa com uma criança com 5 anos, né? Ela tinha uns 5 anos que ela falou. E de vez em quando vem essas ideias assim, diferentes. Então, eu acho que é isso. O jovem está sempre a pensar: e se fosse assim, e se fosse assado? Eu estou pensando em um outro livro aqui, quer dizer, já escrevi, mas ainda não saiu, vai sair ano que vem. Que é uma conversa com jovens sobre a importância de ter horta nas escolas, né? E se toda escola tivesse horta, se todo mundo aprendesse mesmo a plantar, a criar, né? A plantar batata, e alface, tomate, porque chegou um ponto que eu falei: como é que a gente se formou só plantando um feijãozinho no algodão? Olha que desconexão que aconteceu, né, na cidade, a ponto da gente só ter essa única experiência na escola, todo mundo vivendo em apartamento. E aí, lá na escola da minha filha, ela começou a ter aula de horta e eu comecei a ir junto. E aí falei: meu Deus, eu realmente me formei sem plantar uma batata, né? Devia voltar para o primário, repetir lá. Não é possível a gente sair da escola sem plantar uma batata. Então, comecei a pensar como é que a gente vai esverdear esse mundo, como é que a gente vai mudar esse pensamento tão concreto, em todos os sentidos que está rolando, por morar na cidade, ficar cercada de concreto e aí pensar tudo tão concretamente. Estamos precisando voltar com toda a força para enfiar a mão na terra, né? Para pensar como é que vamos esverdear esse planeta lindo de novo, plantar, todo mundo ter sua hortinha e voltar, né, a sensação de fartura, né? Se cada quadra tiver sua horta, cada bairro tiver sua horta, como é que seria? Então, esse é o pensamento do escritor. E se fosse assim, e se fosse assim? Né? Não é possível a gente achar no Brasil, que tem chuva, que se plantando tudo dá, não ter fartura. Né? E fartura é isso, é ter batata em toda esquina, é ter alface, é ter tomate, milho, tudo vem das Américas, tudo vem daqui. Não vem de lá, né? Eu tenho um tio antropólogo muito divertido que ele fala: batata inglesa é o escambau, a batata é das Américas. São mais de 300 espécies de batata, e a gente come a mesma batata todo dia. Não, vamos variar, vamos conhecer. E milho, o milho é totalmente das Américas. Né? Então, Tomate também, né? tomate, aipim, amendoim, guaraná, pode falar, e tudo a gente salvou a Europa da fome, né? Então, como é que a gente se apropria disso e fala: riqueza é isso? Riqueza é isso, é todo mundo poder plantar sua banana, sua mandioca, tomar seu coco, Todo mundo ter hortas em o todas seu as vasinho de esquinas. terra, que nem o Tonho. Exatamente, exatamente. Por isso que o Tonho, no fim, ele descobre isso, né? E vamos lá plantar. Eu queria ter esse Flávia, dedo verde, na verdade, eu estou aprendiz aqui no assunto, mas plantei batatas, descobri que leva um tempão, 6 meses para colher. Aí meu marido me chamou, olha o humor, falou: ah, você virou fazendeira, né? Falei: virei, agora sou fazendeira. Então, estou lá plantando minhas batatas, meus moranguinhos. É uma alegria, né? Quando surge quando você bota a mão e vê que a batata cresceu no vaso, não barato, muito legal. Flávia, quem quiser conhecer você, a Flávia é escritora, quem quiser conhecer o Depois do Fim, É. que é essa obra deliciosa, como é que faz? Ah, pode entrar lá no meu site, né? flavialinzesilva.com.br.
Tem também meu e-mail, flavialinzesilva1971@gmail.com. Eu sempre respondo. Tem Instagram também, mas o Instagram eu sou um pouco mais devagar para responder. Tem dois, um mais profissional, Flávia Lins e Silva, escritora, e outro só, Flávia Lins e Silva, que é o mais pessoal. Mas eu sou lenta, não me comunico muito bem por Instagram, não. Um dia um garoto trabalhava comigo no DPA, falava, você é do tempo do e-mail, né? Eu falei, não, sou do tempo da carta mesmo, tempo da máquina de escrever. O e-mail já é rápido demais, já. Nossa, eu sou devagar, calma lá, não me manda mensagem de tudo que é lado, que eu nem sei de onde veio a mensagem, né? E eu gosto de tudo que é mais duradouro, tudo que é mais profundo, né? Então, é isso. Cada um no seu tempo. Flávia, adorei o papo Obrigada. contigo, Também adorei o adorei. livro também, super Que indico bom. depois do fim, e estou curiosíssimo para conhecer os próximos que vêm por aí. Obrigado pela gentileza de falar com a gente, falar com os ouvintes do programa Subtexto. Muito obrigada, Glauco. Também gostei muito da conversa, viu? Muito obrigada pelo carinho, pelo papo e até breve. É isso, acabou esse programa Subtexto, mas sábado tem mais. Eu vou ficando por aqui, na sintonia da 95,3 e no YouTube. Sábado eu volto com mais um escritor, uma escritora, alguém trazendo um pouquinho de arte, de educação, de cultura, de literatura para você nas ondas do rádio e também no YouTube. Grande beijo, a gente se vê na semana que vem. Valeu, tchau, tchau.